Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 17º domingo do tempo comum, ano C, ano de São Lucas, o tema é a oração. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, narra a intercessão de Abraão pela cidade de Sodoma, que está para ser destruída, porque o seu pecado é muito grande. O clamor desse pecado subiu aos céus. Este pecado é um daqueles que clama aos céus por castigo. É o pecado do homossexualismo. Ele era praticado pelos habitantes de Sodoma e daí veio o nome de sodomia. Abraão tentou evitar que o castigo caísse sobre a cidade e argumentou que poderia haver na cidade 50 justos, e não seria justo exterminar aqueles 50 justos junto com os outros que eram pecadores. E o Senhor disse a Abraão que se ele encontrasse 50 justos na cidade, pouparia a cidade por causa dos 50. Abraão foi então baixando 45 justos, 40, 30, 20, 10. E o Senhor disse: se eu encontrasse 10 justos naquela cidade, eu pouparia a cidade inteira por causa dos 10. Abraão não se atreveu a descer abaixo de 10. Ele se considerava pó e cinza, falando ao seu Senhor. A cidade foi de fato destruída, mas o Senhor teve o cuidado de retirar daquela cidade a família do sobrinho de Abraão, chamado Ló, porque ele, junto com a sua família, se conservou justo naquela cidade de ímpios. O trecho quer indicar como a nossa oração deve ser perseverante. Abraão tentou de 1000 maneiras salvar a cidade. Nós também devemos tentar, de todos os modos, salvar as pessoas que estão ao nosso lado do fogo eterno, que é o inferno, e salvá-las desde já do pecado, sobretudo do pecado mortal, que nos conduz ao inferno. E como nós livraremos a nós mesmos e aos outros de tais desgraças? Através da oração. Mas tem que ser uma oração contínua, perseverante, que não se cansa, mas insiste até obter aquilo que pede. O Salmo 137, que nós lemos em seguida, fala da misericórdia do Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, e aumentastes o vigor da minha alma. Mas o salmista pede que o Senhor complete aquilo que ele já começou, que não deixe inacabada a obra de suas mãos. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, fala da justificação pela fé em Cristo. Os colossenses eram gentios, não judeus. Nem sequer eles haviam recebido na carne o sinal da circuncisão, que distinguia os judeus dos demais. Então eles estavam mortos por causa dos seus pecados e por causa da sua incircuncisão. Mas Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Como se deu este perdão? Pelo batismo. Com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados, por meio da fé do poder de Deus, que ressuscitou a Cristo de entre os mortos. O batismo é a nossa incorporação a Cristo e a realização mística da sua paixão, morte e ressurreição em nós. Existia contra nós uma conta a ser paga, uma dívida. Qual era a dívida? A dívida do pecado. Um pecado era uma dívida tão grande que nenhum de nós poderia pagá-la. Foi para pagar o nosso pecado que o Filho de Deus se fez homem e aceitou ser pregado na cruz. Esta dívida ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-a na cruz.
Agora, com a cruz de Cristo, nós ficamos libertados do pecado, da dívida do pecado, e passamos da morte do pecado para a vida com Cristo. O Evangelho traz Nosso Senhor orando, um dos discípulos pedindo a ele: ensina-nos a rezar, e Jesus ensinando-lhes o Pai Nosso. Em São Lucas, a versão é curta, tem 5 petições. Em São Mateus, a versão é mais longa, tem 7 petições. Sempre começa com a palavra Pai. Chamar a Deus de Pai é uma ousadia, e nós dizemos isso na Santa Missa. Obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus. É uma ousadia que os muçulmanos não têm. Deus, que eles chamam de Alá, é inominável, onipotente, inacessível, Senhor, mas nenhum muçulmano chama Alá de Pai. Deus não tem filho, dizem eles. Deus tem escravos. Nós, cristãos, ousamos chamar a Deus de Pai porque nós fomos feitos filhos de Deus pelo batismo. Recebemos a adoção filial e, como filhos adotivos, mas verdadeiros, temos agora direito à herança do céu. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser santificado em nós pelas nossas boas obras. Venha o teu reino, reina sobre nós, para que não reine sobre nós o pecado e o demônio, mas sejas tu a reinar sobre nós. Dá-nos cada dia o pão de que precisamos. A cada dia basta o seu pão. E a Eucaristia, pão da vida, podemos recebê-la a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Dar o perdão é condição para receber o perdão. Não nos deixes cair em tentação. Estão 2 petições implícitas. Uma delas: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e livrai-nos do mal. Depois que ensinou esta oração, que é simples e contém tudo, simples, mas densa, Jesus contou a parábola do amigo importuno, que vai meia-noite bater a porta de um outro amigo para pedir bens, para servir a uma visita que chegou àquela hora da noite. Ele não tem nada para servir. Aquele que está sendo importunado não quer atender. Ele já está deitado na cama com seus filhos. Mas o outro o importuna tanto que ele se levanta, se não for por ser amigo, ao menos por causa da impertinência. É assim que Jesus quer que nós oremos. Que nós peçamos de novo e peçamos uma terceira vez, sem jamais esmorecer. Por isso eu vos digo: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Porque quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abre a porta. E Jesus dá um exemplo: quem de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Coisas boas está em São Mateus. Aqui em São Lucas está Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a coisa boa por excelência. É o que nós devemos pedir insistentemente. O Espírito Santo é o dom, é a pessoa dom. Com ele vêm os 7 dons que nós sabemos. Com ele vêm também os seus 12 frutos. Mas o Espírito Santo é a consumação no amor da Santíssima Trindade. E se nós pedirmos o Espírito Santo, ele nos será dado. Jesus, portanto, nos ensinou a oração a ser rezada, que é aquela que começa chamando a Deus de Pai. E nos ensinou o modo de rezar, com insistência. E nos garantiu que esta oração teria a sua eficácia garantida. Mas, por favor, peçamos a Deus coisas boas. Se nós lhe pedimos escorpiões ou serpentes,
Deus, que é bom, não nos dá. E nem sempre sabemos o que estamos pedindo. Podemos pedir com insistência alguma coisa que parece boa, mas é má. E só Ele sabe. E porque Ele conhece as coisas ocultas, Ele nem sempre dá aquilo que nós pedimos, mas dá aquilo de que nós precisamos. Se um pai percebe que a criança precisa de alimentação, mas a criança pede ao pai não alimentação, e sim uma brincadeira perigosa. O pai, porque é bom, rejeita aquela brincadeira que pode levar o filho à morte, por exemplo, com uma faca afiada, e dá ao filho a comida que ele não quer comer, mas ele precisa comer. Assim é Deus, nosso Pai, conosco. Não podemos pedir coisas más para Ele. Uma pessoa que está decidida a cometer um pecado, por exemplo, um ladrão, não pode pedir a bênção para que o roubo seja bem sucedido, para que a polícia não chegue e não venha prendê-lo. Quem resolveu pecar não deve contar com a proteção de Deus. Uma mulher que vai se submeter a uma cesariana e quer aproveitar a cesariana para cometer um pecado, o pecado de esterilizar-se. Ela não pode pedir a Deus que a esterilização corra bem. Uma pessoa que está com crise conjugal não pode pedir a Deus que consiga um outro marido diferente daquele, porque aquele com o qual ela se desentendeu não é bom, ela quer um outro. O que ela está pedindo a Deus? Um adultério. Dá-me, por favor, um cúmplice de adultério para eu pecar? Deus, porque é bom e porque rejeita o pecado, não atende, evidentemente. Às vezes você pode pedir a Deus dinheiro e não tem nada de mais pedir, mas Ele sabe se naquele momento o dinheiro vai ser bom para você ou se vai corromper a sua alma. E se Ele não der o dinheiro porque Ele sabe que naquele momento o dinheiro faria mal para você, Ele faz porque Ele é bom. Mas há certas coisas que nós sabemos que são boas. Inevitavelmente, a conversão de um pecador, evidentemente, é boa. Devemos pedir? Devemos. Como? Com insistência. Parece que não está funcionando. Insiste. Continua. Porque quanto mais nós pedimos, mais nós purificamos a nossa intenção, mais nós dilatamos o nosso coração pelo desejo e mais nós nos tornamos capazes de receber o quanto Deus tem a nos dar. Você quer pedir a Deus, por exemplo, a santidade. Você deve pedir a santidade. Mas, padre, parece que não adianta. Eu peço e não consigo. Continua pedindo. Insiste. Deus não pode deixar de dar a você o que Ele mesmo quer dar, que você seja santo como Ele. Mas Ele permite que você encontre dificuldades na santidade para valorizá-la, para entender que a santidade vem dele, não de você, para que você ao mesmo tempo seja santo sem perder a humildade. Então pede, continua pedindo. Se você quer pedir a Deus para si ou para outro a vitória sobre um vício, claro que Deus vai dar, mas você não pode desistir. Parece que são raras essas orações. As pessoas em geral rezam pedindo coisas pequenas, rasteiras, do nível do solo. Rezam e pedem para rezar só para essas coisas materiais. Não é errado rezar por elas, mas se você reza apenas porque alguém da sua família está doente, ou porque alguém perdeu o emprego e precisa recuperá-lo, porque alguém vai fazer um concurso público e deseja passar na prova, você pode pedir isso sim, mas ainda são coisas muito pequenininhas. Peça coisas mais altas. É difícil alguém pedir e pedir aos outros para pedir coisas maiores. Exemplo, padre, pede para eu ser mais silencioso. Padre, reza por mim, para que eu saiba suportar com paciência os meus sofrimentos. Padre, reza para que eu consiga evitar as ocasiões próximas de pecar que me atormentam tanto e me afastam de Deus. É difícil alguém falar essas coisas para um padre. E são coisas altas. Devemos pedir tais coisas. Padre, reza para que eu tenha uma boa morte nos braços de Maria Santíssima. Pensamentos assim que são lá das alturas é que devem ser os primeiros nas nossas orações. E as outras coisas, podemos pedir? Podemos, mas elas nos serão dadas por acréscimo. Não convém, porém, começar a oração pelos acréscimos. Vamos pedir a Maria Santíssima, que soube tão bem pedir coisas boas ao Pai. Ela ficou cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo, que encheu o corpo e a alma de Maria Santíssima, nos encha a nós também, Ele que é a coisa boa por excelência. Ela e o seu castíssimo esposo que nos façam compreender e praticar tais lições.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.